Fala, alunos, primeiro ano. Seguinte, aula 4, ainda unidade 6, página 13, história aí, ó. Moçadinha, continuamos ali no período arcaico ali, ó, no desenvolvimento das cidades-estados, só que agora vamos pegar o quê? A cidade de Esparta, beleza? Então é aí, ó, Esparta, a cidade. Então, tecnicamente, gente, vocês podem chamar Esparta também por esse nomezinho aqui, ó. Deixa eu colocar aqui para vocês, ó. Vocês podem chamar ela de Lacedemônia, tá? Também vocês podem ver, às vezes, em alguma questão perdida aí nesse mundo de questões com esse nome aqui, tá? Localização. Enquanto Atenas ficava lá no litoral, agora aqui não. Vocês vão ver que Esparta fica no interior, ou seja, nas planícies. Planícies do Peloponeso, tá? Ou seja, se é planície, é porque o lugar vai estar bom para plantar, gente. E se vai estar bom para plantar, a economia deles vai ser o quê? Agricultura. Então, o que acontece? Ó, vou até complementar aqui para vocês. Ó, a agricultura é a base da economia. Então, tecnicamente, gente, aqui vai se desenvolver um outro tipo de conceito de sociedade, beleza? Então, o que acontece? A tal da ideia de Peloponeso, às vezes os caras chamam também de Lacônia. Daí a gente vai ver lá por que tem esse nome aí, beleza? Agora, gente, diferente, mas muito diferente de Atenas, mas muito mesmo. É só vocês pegarem pela ideia aqui, ó, da mentalidade, cara, de Esparta. Então, a mentalidade deles aqui vai ser coletivista, tá? Enquanto lá Atenas era individualista, aqui vai ser coletivista. Por quê? Simples, ó. Porque é uma sociedade guerreira. Bom, a gente aí no século 20 e 21, cara, sempre acostumado a ver aqueles filmes de ação. Pô, daí tem o Rambo, cara, tem o Schwarzenegger, tem o Chuck Norris, tem sei lá mais quem aí. A gente geralmente vê o cara, pega lá uma metralhadora, uma bazuca e sai matando todo mundo. Gente, isso é papo furado. Uma ideia coletiva de pelotão é justamente o pelotão, tá? O pelotão pode vencer uma guerra, porque é uma questão do quê? De mentalidade, de auxílio mútuo. Não deixar os caras na mão, beleza? Então, pode ver, ó, aqui é um outro tipo de sociedade que vai se desenvolvendo, beleza? Agora, na política, pode ver, ó, tem a política 1 e a política 2 aqui também, porque eu vou dividir para vocês. Então é o seguinte, quando você pega a ideia aqui de Esparta, gente, é o governo das aristocracias aqui mesmo, tá? Então o pessoal muito mais ligado ao quê? À terra, aquela nobreza espartana. E daí o seguinte, política 1, por que eu coloquei assim, gente? Vocês vão ver o desenvolvimento de Esparta ligado ao quê? A uma diarquia, tá? Então, tecnicamente, aqui não teve a monarquia, e sim a diarquia, porque vão ser 2 reis. E por que 2 reis? Um para cuidar da ideia administrativa e o outro para cuidar do quê? Da guerra. Pô, vocês devem ver lá naquele filme 300 lá, ó, você pega o Leônidas lá. Ele, cara, é o rei da guerra, tá? Então, o que acontece? É uma divisão de poder que existe aqui em Esparta em relação a essa parte política aqui. Porém, gente, também existe o quê? A política 2, comandada aí pelos, né, os espartanos. Temos a Gerúsia, que é basicamente o quê? Um conselho de anciãos, tá? Então pode ver, ó, lá em Atenas também tinha lá uma espécie do quê? De uma assembleia, né, dos anciãos. Aqui tem também. Então você vai ver lá os caras acima de 65 anos participando do processo aí. Também tem assembleia, gente. Aqui também existe a famosa o quê? Ápela. Ou seja, é uma assembleia de espartanos também. Aí vai ter lá uma espécie lá de 30 e poucos anos para participar, beleza? Agora, observe bem, se tem uma assembleia, gente, é porque vai ter uma discussão, então também tem seu quezinho de, digamos assim, de democracia aqui dentro, tá? E agora, o que eu acho mais interessante, gente, são os eforados que vão ter aqui, ó. Esses caras aqui são muito poderosos. Geralmente eles são eleitos lá por um período determinado, de 1 ano, e tecnicamente o que esses caras fazem? Meu, eles são os fiscais do rei. Eles podem frear alguma atitude, logicamente o quê? Mais intempestiva do rei. Por exemplo, assim, ó, se o rei quer fazer a guerra, ele vai ter que o quê? Consultar esses cabras aqui. Então, para vocês verem que eles são poderosérrimos. Eu vou falar uma doideira aqui, mas é uma comparação que é bem viável. É como se isso aqui hoje em dia fosse o poder judiciário, tá?
Então, a hora que o presidente da República está querendo dar uma folgada, né, instalar uma ditadura, poderia chegar lá o pessoal do judiciário e frear as ações, beleza? Então, isso é o EFRO. Então, pode ver, a gente não pode chamar de democracia, mas também existe discussão, existe aqui um freio, cara, existe toda uma situação também dentro de Esparta. Não é um bando, cara, de homens das cavernas lá, não. Os caras também sabiam fazer o quê? Política, beleza? Agora, sociedade, sempre desigual, gente. Não importa qual regime que vai ser, em qual época. Aí o que rola? Aqui nós vamos ter os espartanos, esparciatas ou espartiatas. Vocês vão encontrar com trocentas mil formas disso aí. Quem são esses cabras aqui, gente? Esses aqui são os herdeiros dos dórios. Ou seja, chegaram na região aqui e, claro, pegaram as melhores terras. Ou seja, chegaram lá, terra is mine e acabou, beleza? Aí o que acontece? Temos o Perieco. Perieco é assim, gente. Quando foram chegando esses dórios, esses povos aí extremamente guerreiros, o Perieco falou assim, não, vai pegando aí, velho, não dá nada não. A gente se muda. Ou seja, o Perieco ele aceitou a dominação dória e, lógico, posterior espartana aqui, e daí simplesmente eles podiam viver tranquilões aonde? Na periferia. Então, eles vão ficar aos redores, como se fosse lá uma região metropolitana, beleza? Agora, o Ilota, gente, também, nossa, cara, é muita coisa sobre Ilota, gente. Como tem coisa sobre Ilota? Tecnicamente, o Ilota funciona assim, gente. Enquanto estavam chegando os dórios, esses aqui aceitaram a dominação. O Ilota vai falar assim, não, nem a pau. E resistiram à dominação dos dórios. Aí o que acontece com esses cabras aqui, gente? Eles e os descendentes e tudo mais vão se tornando escravos. Gente, agora que é o problemão aqui. Eu coloquei até um ponto de interrogação. É escravo? Nossa, cara, vocês vão ver, tem questão ali na apostila de vocês e no caderno de atividades também, que o cara usa escravo. Então eu já vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá em Atenas, Puf, puf, puf. Porque tecnicamente, gente, o Ilota, assim como o Feta lá que eu falei para vocês, cara, aqui é mais complicado ainda, porque ele não é um escravo. O Feta geralmente pertencia o quê? A um dono lá mesmo. Tá? O escravo ateniense depois pertence a um dono. Aqui é complicado, gente, porque o Ilota, na verdade, ele não é um escravo de uma pessoa particular, e sim o quê? Um escravo do Estado. Se ele é um escravo do Estado fica meio estranho. Então ele é o quê? Um servo do Estado. Beleza? Então, aqui não é propriedade particular da pessoa, e sim do Estado espartano. Tranquilo? Então aí, uma questão boa que eu já posso colocar na prova lá para vocês. Agora, aqui em Esparta, teve legislação? Nossa, teve um só, gente, que vai fazer a lei para a aristocracia, ou seja, é o famoso Licurgo. Eu li alguma coisa sobre Licurgo tem muito tempo, cara, e nunca mais achei nada de interessante, porque sempre vê a mesma coisa. Porque sempre está lá, mesmo esquema. Licurgo organizou as leis da cidade de Esparta. Beleza. Aí tem lá a série de leis que foram feitas para a formação das assembleias, para a formação não sei o quê. Beleza. Só que ele organizou as leis e foi dar uma volta. E o prometido era que ele ia voltar depois para justamente ver se estavam funcionando as leis. E tecnicamente, cara, Licurgo nunca mais apareceu. Ou seja, evaporou. Por isso que às vezes vocês podem ver alguma questão ligada a isso aqui, Seria Licurgo uma figura o quê? Mitológica. Então, tecnicamente não teria existido, e sim uma criação da aristocracia para organizar as leis dentro do quê? De Esparta. Beleza? Então, cuidado de que vocês podem encontrar textos, às vezes, falando disso aí. Outra, gente, educação. Nossa, agora que vocês vão ver a diferença, cara, logicamente, o quê? Sendo a mesma Grécia, os mesmos Balcãs, a diferença de Atenas, que está no litoral, para cá, que é o interior. Beleza? Gente, por ser uma mentalidade coletivista, claro, a educação ela é totalmente o quê? Militarizada. Aqui não vai ter aquela ideia, gente, de pedagogo, não. Aqui geralmente mais ou menos com 7 anos, também a criança passa a ser o quê?
uma propriedade do Estado, e isso vai até lá os seus 60 e poucos anos, gente. Beleza? Então o que acontece? A ideia da militarização aqui, ó, é formar um soldado o quê? Perfeito. Ou seja, muito treinamento militar, gente. Muita aula de civismo, ou seja, conhecer o próprio indivíduo de onde você vive. Beleza? Então o que acontece? Aqui não vai ter essa ideia de língua, de arte, de música, de pintar, de bordar. Não. Aqui é porradaria o tempo todo. Então é treinamento militar, cara, pesado mesmo, e aula de civismo. Ou seja, aquela ideia de respeitar o espartano semelhante lá. Beleza? Agora, gente, cuidado, cara, principalmente agora nessa ideia do cinema moderno aí. Pra quem vê, pra quem gosta lá daquele 300 lá, o gibizinho que virou filme, o esquema é o seguinte, gente. Se você pegar uma criança de 7 anos e mostrar que nem é o começo do filme lá e meter uma ripada nas costelas da criança, meu, não formou direito o osso ainda. Não é assim, meu, que faz o negócio todo lá. Meu, vai ter todo um desenvolvimento até o cara começar a levar as ripadas deles lá mesmo, tá? Aquilo que mostra o filme não acontece, gente. É só se pegar uma criança hoje e dar uma ripada. Não precisa nem dar uma ripada, tá? Você vai ver que vai quebrar a costela, vai perfurar algum órgão e a criança vai morrer, beleza? Então o que acontece? Aquilo lá é meio criatividade demais, beleza? Agora, que o treinamento tem, ele é pesado, gente. Por isso que existe a ideia do treinamento militar espartano, que nem o exército brasileiro adota mais, beleza? Outra, pode ver, aquela ideia assim, ó, a criança que nasce com imperfeição é jogada lá no abismo. Com certeza era assim. E também existe a ideia aqui, gente, do treinamento final militar, ó, que é a famosa Cryptia, tá? Isso aqui é o seguinte, gente, é uma prova final. Eles pegam lá os soldados, jogam lá simplesmente num bosque com ilotas. Se sair perfeito, sair legal, sair bacana, simplesmente o quê? Ele se torna um soldado espartano, beleza? Parte 2. O ilota, gente, que simplesmente o quê? Sair também vivo, ele vai ganhar liberdade. Então os caras vão lutar realmente com o quê? Com sangue nos olhos aí. Sem armas, mas com sangue nos olhos. Beleza? Então pode ver que para se tornar um soldado espartano, o cara tem que ser realmente muito bem treinado. Beleza? Agora, mulher. Aqui também, gente, para vocês verem, cara, que é a mesma sociedade, a mesma região, tudo acontecendo, cara, simplesmente ao mesmo tempo, aqui é um pouco diferente. Beleza? Nessa ideia aqui de mulher espartana, gente, pode ver, ela é mais ativa. Se vocês lembrarem na primeira aula, eu comentei com vocês um negócio assim, gente. Pô, como é que você sabe, cara, que uma mulher era mais da casa e uma mulher saía mais? Simples. Pô, pelas figuras em vasos, principalmente. Você pega lá no Mediterrâneo, sol pra caramba. A mulher de Atenas mora no litoral e é branca. Ela era sempre registrada o quê? Branca. Ou seja, se ela é registrada branca, sem tomar sol, é porque ela não sai de casa, tá? Não podia passar numa praça, não podia não sei aonde. Agora, a mulher de Esparta, não. A mulher de Esparta, ela é simplesmente muito mais ativa. Você vê os registros lá, simplesmente o que da mulher espartana, com a pele muito mais escura, porque pega sol, sai de casa, beleza? Outra, ela é muito respeitada, tem opinião, dá opinião também, porque é ela que gera os guerreiros. Meu, usando até o próprio filme lá, você pode ver, ó, quando chega lá o persa e intima lá o Leônidas. O Leônidas olha para a mulher fala assim, ó, mete o pé na bunda desse cara. E o Leônidas foi lá e chutou o quê? Justamente o emissário persa. Porque eles também pegam opinião. Você não vai ver mulher participando da política, mas você vê ela participando da política, não em público, mas com o seu marido. Beleza? Outra, gente, as características. Agora sim, gente, aqui eu tenho que juntar as duas coisas, ó, com o não esquecer. Gente, esqueçam de tudo, menos isso aqui, ó. O espartano é aquele que simplesmente vai ser o descendente dos dórios. Aqueles que chegaram lá mais ou menos por volta de 1100, 1200 e eram povos extremamente guerreiros. Basicamente o que? Conhecedores de ferro. Então o cara simplesmente era um povo muito mais preparado. Então vamos lá. Uma sociedade altamente preparada, simplesmente para a guerra com mentalidade coletivista. Aí olha só. Enquanto o ateniense lá é uma oratória, discurso, política, tudo que vocês pensam, não. Aqui, gente, vai se criar a ideia do laconismo.
Os habitantes da Lacônia são o quê? Lacônicos. Ou seja, eles se expressam usando poucas palavras. A política não é a vida deles, o discurso não é a vida deles, a ideia da filosofia não é a vida deles. Então eles vão lá e o quê? Geralmente usam poucas palavras para se expressar, beleza? Então, isso tem a ver aí com o nome da região lá, que é a famosa Lacônia. Não vou me confundir Lacônia com Lapônia, a terra lá do Papai Noel, beleza? Agora, esse aqui, gente, que dá um quebra-pau toda hora, gente, mas sempre tem que estar falando para vocês. Agora, com esses lances da internet, isso aqui está se confundindo muito, gente. Tem muita gente associando o xenofobismo com racismo. Cara, eu nem vou entrar nesses méritos aí, beleza? Só que pode cair uma questão para vocês aí, gente, dentro da ideia básica do que é o xenofobismo mesmo, tá? Aí, se vocês ficarem com esse pensamento de século XXI na internet, vocês tomam no xingu daí, gente. Não pode, beleza? Então, o esquema é o seguinte. Xenofobismo, gente, é um pânico, uma aversão. Cara, tudo que vocês pensarem em relação ao quê? Ao estrangeiro. E daí o que acontece, gente? Pô, quem que é o estrangeiro aqui? Citei um exemplo para vocês. O persa. Pô, se o persa dominasse os atenienses, por mais que os persas iam deixar manter a cultura espartana, cara, é um estrangeiro que está ali, gente. Outra, às vezes, cara, vocês confundem a ideia de estrangeiro. Cara, um ateniense é um estrangeiro. Sei lá, um cara lá de Ítaca é um estrangeiro. O próprio grego é um estrangeiro para o espartano. Então esse cara quer o quê? Que eles sumam, que eles não façam parte o quê? Do mundo espartano. Aí é simples, gente. Por que não tem nada a ver com racismo isso aqui? E na minha opinião, é real mesmo, gente. A ideia dos caras é que eles não querem desaparecer como o quê? Como raça. Então eles não querem que misture tudo, cara, e logicamente o quê? O espartano em si desapareça, beleza? Então isso é o xenofobismo, uma característica não dos gregos, mas sim do quê? Dos espartanos. Aí você vê xenofobismo lá, no nazismo você vê xenofobismo em outras condições aí, beleza? Então tem que saber classificar as ideias todas para não confundir a ideia de antissemitismo, de racismo e de xenofobismo aí. Certo, gente? Moçadinha, então tá aí, Esparta e Atenas, já para vocês terem uma comparação. Um abraço a todos e até a próxima aí.